Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um Tilpcast, o seu podcast do mercado imobiliário. Eu sou o Nicolas Tilp, estou aqui com o Jonas Tilp e hoje com uma convidada especial, né? Sim, hoje nós temos uma convidada mais que especial, né? A Mara Lobo. Ela é engenheira ambiental, já fez alguns trabalhos aí também, trocando ideias com a Tilp, trabalhando parte de compensação ambiental. E hoje a gente quer mergulhar nesse mundo, porque todo mundo fala na parte imobiliária, mas quando chega no Natal da parte ambiental, todo mundo parece que se arrepia. É isso, Mara, ou não? É, basicamente isso. Eu agradeço o convite, né? Estamos muito honrados por estar aqui, em nome da M Lobo, né? E realmente a questão ambiental é uma temática bem complexa. É, não se faz nada mais hoje, não se empreende, nenhuma atividade é isenta de trabalhar a questão ambiental, então é algo bem atual hoje, Sim. né? A ser comentado dentro das E empresas. quando que a pessoa deve se preocupar com o ativo imobiliário que ela tem no quesito ambiental? Quando que ela deve olhar para esse ponto? Olha, na minha opinião, a partir do momento que tu tens um imóvel e que você está pensando em empreender, né? Independente do que você for fazer ali, você já tem que pensar nele com as questões ambientais. Se for fazer um pátio de estacionamento, tu já tem que pensar em... Já tem que pensar, exatamente. Então, se você tem uma área verde ali e você tem essa área que você quer empreender, você tem que pensar se você tem área de APP, né? Se você tem uma área que você vai precisar compensar em algum lugar, a manutenção Aproveitando, tu falou um florestal. termo aí, vamos APP, né? Tem algumas pessoas que não são próprias do meio, elas Ah, não conhecem. verdade. O que é uma APP? A APP é uma área de preservação permanente. Uhum. Então, Certo. existe o Código Florestal, né, que ele vai definir o que são áreas de APP. E existem, né, alguns exemplos de área de APP, mas aqui em Joinville, como é uma região com bastante recursos hídricos, né, bastante rios, Uhum. então a gente tem o exemplo aí das margens de rios, né, que são áreas de APP. Mais dunas também, vegetação fixadora de Restinga, dunas, né? Que se fala. restingas, Hoje você vê exatamente. algumas, você vê ali, por exemplo, o Pissarras aqui próximo, né? Você vê que existe um afastamento em alguns trechos de praia do que propriamente é o fim da areia até o início das Navegantes construções, né? bastante também, né? E isso, super importante a vegetação de restinga, né? Faz com que aquela, aquela areia que é muito fina não seja carreada, né? A longas distâncias Sim. e acaba prejudicando, né? Os imóveis ali no caso de Pissarras, né? Isso, Pissarras, Pissarras, Navegantes. Navegantes, Florianópolis também tem Em bastante áreas. Florianópolis também, São Francisco também, né? Tem Sim. uma orla bem importante com bastante vegetação de restinga. Os, Importantíssimo manter, tá? Sim. ou seja, às vezes é questão de você olhar com bom senso, né? Não é porque a terra está ali que você pode botar qualquer coisa, né? Porque no final, Exatamente. vamos lá, vamos pegar um outro exemplo aqui mais crítico, né? A gente também vê em Itajuba que o mar está buscando de volta algumas áreas, né? Verdade. Então, assim, hoje a gente já vê casas que já não existem mais, que já foram condenadas, ou pior, né? Já foram resgatadas para o mar. Isso a gente vê em Barra Barra Velha, vê Velha em Itajuba bastante. também, né? Sim, sim, sim. E existem hoje obras de engenharia justamente especializadas em fazer o alargamento dessas margens, né, Uhum. de praia, né? Mas claro que quando a gente fala da natureza, ela é tão incrível que ela dá um jeitinho de tomar novamente o espaço que era dela, né? Sim. Uhum. Então é importante a gente cuidar realmente. E por isso a vegetação de restinga é tão importante, né? Ela é importante para que essa ondulação, essa questão natural, ela não venha a suceder mais adiante ao longo E que da de terra. fato tem essa divisão de o que é a parte natural e o que é a parte onde Onde a os gente... onde a gente já interferiu, digamos assim, né? Exatamente, exatamente. E bom é viver em harmonia, né? Sim, Quando a gente consegue construir. Vamos pegar um exemplo prático assim, Mara, né? Vamos lá. Eu estou pretendendo comprar um imóvel, né? certo. Obviamente que daí eu começo a olhar o mercado, começo a ver talvez uma placa de imobiliária, de corretores fazendo essa oferta, ou achei na internet. É nesse momento já que eu deveria
fazer um laudo, por exemplo, e entender qual que é a potencialidade desse imóvel? Olha, eu acho que a parte mais inteligente no momento em que você vai escolher o imóvel é realmente fazer. Antes Antes propriamente da de- aquisição. Antes. A alternativa locacional, né, que seria a escolha do teu terreno, tem que, primeiro de tudo, estar pensada, né, em escolher esse terreno com base em todas as legislações, tanto ambientais como urbanísticas. Uhum. Então, eu estou querendo empreender e eu quero fazer uma indústria têxtil. Mas, poxa, você vai fazer essa indústria têxtil no terreno lá que é zona rural? Não, né? Então, a partir do momento que tu tem uma equipe especializada, tu vai escolher exatamente a região do município ou, né, a região que mais te atende às pensando no necessidades zoneamento, enfim. no zoneamento, na questão ambiental, nos recursos que tem ali, os recursos hídricos que tem ali, né, o tipo de vegetação que tem naquela região. Então, não dá para você pensar em empreender sem antes pensar nas questões urbanísticas e ambientais. De fato, pode ser uma caixinha de surpresas, né? Tu olha um terreno, parece que não tem nada quando tu vai lá olhar ele. De repente, se tu vai olhar a marcação, ele tem árvores que tu não pode tirar, tu tem nascente, tu tem rio, tu tem passagem. Você acha que fez um ótimo negócio pagar R$5 o metro quadrado? Quando vê os R$5 o metro quadrado, você está com um elefante branco. Custou caro. Não consegue colocar nada ali em cima. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Eu já sei de histórias de empreendedores que vieram para abrir empresa em Santa Catarina. O cara meio que comprou pelo anúncio da internet um imóvel em Garuva que ele não pôde tirar uma árvore. Ou seja, a vinda da empresa foi sabotada, de certa forma, por uma compra errada. Né? Então, assim, trabalhar com pessoas que possam fazer uma oferta adequada e uma apresentação, e aí eu acho, né? Infelizmente, são poucas as pessoas, Mara, imagino, que peçam um laudo ambiental antes de ocupar o imóvel, né? São poucas. As construtoras hoje, a gente pode citar como exemplo, né? As construtoras, como elas possuem essa dinâmica, né, de construir prédios e fazer um estudo econômico das regiões, enfim, elas buscam realizar realmente... As incorporadoras, loteadoras também, né? Construtoras, exatamente. Então, eles geralmente fazem os estudos de viabilidade ambiental e urbanístico, né? Uhum. Então, é muito comum. Mas a grande maioria das empresas, infelizmente, elas pecam em não ter esse cuidado. Uhum. Né? Então, é por conta disso que acontece esse tipo de probleminha, né? A gente tem, inclusive, um exemplo muito muito interessante. Não sei se eu posso falar aqui, né? Do Ike Batista. Sem nomes, pode. Não me falha a memória o nome da empresa, eu acho que era... Bom, não é um X dele. Uma empresa dele. Em Floripa, que ele comprou o imóvel e na hora H de começar a empreender, fizeram um estudo ambiental, enfim, ele não pôde estabelecer. Por quê? Nada. Porque tinha unidade de conservação, porque Restinga tinha uma série... tudo. Isso, tinha uma série de conflitos ambientais ali que acabou fazendo com que o empreendimento dele não fosse instalado ali em Floripa. Então, são coisas que, infelizmente, tu tem que tomar cuidado antes de comprar o terreno, senão tu vai ficar com ele empacado. E o detalhe interessante de pensar, assim, quando você faz um diagnóstico, né, um relatório de impacto ambiental antes mesmo de comprar o imóvel, isso te ajuda a posicionar o valor do imóvel, né? Sim. Então, às vezes, você pode estar recebendo um imóvel que, sei lá, está R$100 o metro quadrado. Mas daí, quando você começa a analisar essa questão da hidrografia, estágio de vegetação é outro ponto importante, né? Que dependendo do estágio, você não pode tirar, depois tu pode explicar um pouquinho mais isso. Sim. Você consegue dizer, cara, esse extrato aqui eu não consigo mexer, esse aqui eu posso mexer só um pouquinho, então os valores não é R$100 Às vezes um raso, imóvel metro quadrado, de né? 100 mil metros quadrados, tu pode usar 10, 15, então tu tem que considerar esses valores diferentes para uma área que tu pode ou não utilizar, né? Sim, assim, a gente
focando um pouco na compensação ambiental. Existem alguns conceitos, né, que eu acho que tem que ficar bem claro, assim, para a grande maioria das pessoas que vão empreender num terreno, né? Por favor. O que é a área de preservação permanente, a APP? O que é a área de manutenção florestal, que é uma outra situação? E o que é a área para compensação ambiental? Opa, explica para nós. Então. Vamos lá. Então, assim, a área de preservação permanente a gente já acabou comentando aqui, né? O Código Florestal, ela comenta, diz certinho, né? O que são áreas de preservação permanente, dentre elas margens de rio, né? E nascentes, enfim, manguezais. Área de manutenção florestal. A área de manutenção florestal é aquela reserva verde que você precisa deixar ali dentro da tua matrícula. Então, Mara, eu posso colocar a área de manutenção florestal em um outro lugar? Não. Dentro da APP não pode. Você pode até distribuir, mas tem que ser na mesma matrícula. Manutenção florestal. Tá? Mas Por pode exemplo, sobrepor? Pode Isso- sobrepor? Isso sim. E isso tudo tem a ver com o Código, né, Florestal e a Lei da Mata Atlântica e com um estudo que a gente chama inventário florestal. Isso vem lá do inventário florestal, né? Qual é o estágio sucessional da tua vegetação que vai permitir né, e vai permitir que eu fique com 50% ou 30% de área verde dentro daquela matrícula. Então, é super importante isso, a área de manutenção florestal. E daí vem a questão da compensação ambiental, que daí pode ser em outra matrícula. Tá? Então, a manutenção florestal é dentro da tua matrícula que tu vai empreender ali. Certo. E compensação ambiental, área de compensação ambiental, não. Aí é em outra matrícula. Mas tem que estar dentro da mesma bacia hidrográfica, já ouvi isso? Isso. Daí, a gente tem lá o Código Florestal e a Lei da Mata Atlântica que fala o seguinte, que você, para compensar a área suprimida, porque aqui a gente está levando em consideração que você tem uma licença de corte para suprimir a vegetação, né, para você colocar um galpão em cima, por exemplo, né? E então eu preciso compensar esses, sei lá, 20 mil metros quadrados, 10 mil metros quadrados, vamos dar um exemplo, né? Esses 10 mil metros quadrados em uma outra matrícula. Essa outra matrícula, ela precisa ter a equivalência, né, biológica, ecológica daquela vegetação, e ela precisa estar no mesmo bioma, com as características iguais e preferencialmente na mesma bacia hidrográfica. Aí tu fala, Mara, eu tenho um empreendimento que está saindo aqui em Garuva e eu preciso compensar. Posso compensar numa área em Joinville? Pode, porque a gente tem ali, por exemplo, o Rio Cubatão, que, né, tem um percentual do rio que está lá em Curitiba, em Garuva, que de repente seja também vem para Joinville. Com vegetação equivalente, entendeu? Exatamente. Então, pode ser sim, pode ser, desde que esteja dentro da mesma bacia hidrográfica. Se tratando do Rio Cubatão, né? Rio Piraí também, né? E quando se esgotar isso, Mara, assim, vamos lá, imaginando que tudo é finito, né? Sim. E hoje a gente já começa a notar isso um pouquinho no mercado. Você precisa fazer uma compensação ambiental dentro da bacia do Rio Cubatão. Tá. Pegando o exemplo que a gente acabou de Certo. dizer. Supondo que não tenha nenhuma área mais vegetada que esteja disponível, o que se faz nesse caso? Então, existe a compensação indireta, que daí é por meio de pecúnia. Então, o órgão ambiental faz um cálculo, né, para te dizer, olha, esse dano ambiental, porque realmente a supressão de vegetação é um dano ambiental, né? Faz um impacto, né? É um impacto, sim. Um impacto negativo sobre o meio ambiente, né? Então, a gente precisa calcular esse impacto e vai dar um valor em dinheiro para você fazer o depósito, né, para uma unidade de conservação, né? Aqui no estado a gente tem essa possibilidade, tá? Então, basicamente isso. Eu sei que é complexo e eu acredito que haverão muitas mudanças legais aí, porque a gente percebe que existe muita procura e existe muita
muita área verde também que não está apta Uhum. a fazer essa compensação, a ser vendida. Porque a gente precisa preparar a área também para ser vendida. A gente está falando muito em fazer a compensação ambiental, mas a pessoa que tem a área verde não está preparado para vender. Uhum. Né? Então, ele precisa estar preparado para vender, com as documentações, né, Organizadas necessárias, pra poder... organizadas para vender. Então, basicamente, funciona dessa forma. E aqui a gente falou de venda efetivamente, né? Existe também a possibilidade de tu averbar na matrícula uma área de preservação, Isso, sim. E Como fica funciona eternamente. essa... Isso. Antigamente a gente falava, o próprio Código Florestal e a Lei da Mata Atlântica também, ela falava muito sobre servidão ambiental, né? E hoje a gente trabalha nesse meio, fazendo a averbação na matrícula, não necessariamente fazendo A venda. Oi? Não Não, é a necessariamente... venda, mas não A venda da necessariamente... averbação, no caso. Certo. Isso, exatamente. Sem necessariamente fazer o desmembramento da área. Né? Então, ela fica averbada ali na matrícula como a compensação dessa outra Do área. mesmo proprietário, ou seja, aquele proprietário ele compra De e um outro averba. proprietário. De um outro proprietário. Mas assim, vamos supor, eu sou para o público entender, né? Eu sou o proprietário de uma área verde. Sim. O Nicolas vai causar um impacto ambiental num outro imóvel. A gente está na mesma bacia hidrográfica. Então o Nicolas vem e diz assim, pô, tu tem área verde, tu não Sim. quer vender para mim a área verde, só que eu não vou ter a matrícula própria, eu só vou averbar na sua matrícula, Isso, isso? exatamente. E aí eu me torno responsável Isso, eternamente. eternamente por manter essa área verde, porque o Nicolas Exatamente. comprou esta averbação. Isso. E lembrando um detalhe, tá? Que a compensação ambiental, ela não pode ser feita em área de preservação permanente. Então, por exemplo, se tu tem... Por isso que eu comentei anteriormente que você precisa estar preparado para vender área verde. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho alguns recursos hídricos nascentes dentro da minha área verde. Essas são descontadas. Essas são descontadas. Exatamente. Então, às vezes, de um terreno de 100 mil metros quadrados, se eu tenho um rio passando, o que é APP, eu não posso usar para compensação. Só o restante... Não. É, isso mesmo. Mas quando é para manutenção Você florestal, consegue. aí consegue. A gente teve um caso aí recente de uma consulta de um cliente nosso, ele tinha um terreno de mais de 200 mil metros quadrados, dos quais 100 mil já estavam com essa averbação, ou seja, já estavam fazendo compensação para o impacto de um empreendimento que ele fez, então não podia. Sobravam 100 mil metros quadrados dos 200 que estavam naquela matrícula. Né? E obviamente que esses 100 mil também vai cumprir o rito dele de ter arruamento, que se tratava de uma incorporação de loteamento, né? Tudo vai perdendo daí, né? Sim, sim. No final, o que vale é a área útil, né? Sim. O que eu acho bem interessante, porque tudo na área ambiental, a gente não consegue trabalhar na área ambiental sem as observações legais, né? Tudo é norteado pela lei. Então, qualquer coisa que você vai fazer hoje, qualquer coisa, desde instalar um sistema de fosse-filtro na tua casa, até você fazer a tua calçada, hoje você precisa observar as questões ambientais, porque tem a questão da permeabilidade também, né? Então, e só agora estão começando a pensar, eu digo agora, no decorrer de 10, 15 anos, né? Estão começando a pensar em compensação, em se preparar para vender o terreno, para fazer a supressão. Antes não era pensado. Então, ali na década de 80, que começou a se falar sobre compensação ambiental, esse assunto não era tão fácil de se resolver, né? A lei existia, falava de compensação ambiental, mas as pessoas não sabiam como fazer. E hoje está um pouco mais maduro isso para a gente, assim. Mas nota-se que ainda existem aqueles que não sabem o que fazer com a sua área. Tem lá sua herança e tal, e não está preparado para vender. E como é que se prepara? Eu supondo que a M Lobo agora foi contratada para fazer não sei se chama de diagnóstico ou relatório para para pelo menos dizer o que é o acervo que essa família tem, né? Às vezes a gente sabe de alguns casos aí de famílias que herdaram áreas no passado rurais, mas que como o rural deixou de existir há algum tempo, a vegetação cresceu
Uma vez que você tem 40 anos de vegetação crescendo, praticamente você tem de novo uma floresta. E talvez, aí obviamente tem as regras, né? Qual é o estágio da floresta, né? Isso. E o inventário a se fazer. O que a M Lobo oferece nesse sentido? Como é que ela trabalha na prática? Então, a gente oferece avaliação de viabilidade ambiental, né, e urbanística. Então, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. Então, biólogo, engenheiro florestal, engenheiro ambiental, jurista, né, o advogado, enfim. E junto com geógrafo, né, ou topógrafo, então a gente avalia a área, vê quais são as variáveis ambientais que a gente tem ali dentro daquele imóvel e verifica, né, por meio de mapas temáticos, enfim, deixando bem claro quais são aquelas áreas que são passíveis de compensar, quais são aquelas áreas passíveis de empreender, né? Aquela vegetação que está mais alta, quanto que eu preciso manter, se for suprimir, quanto que eu preciso manter ali dentro daquela mesma matrícula, né? Então, a gente oferece dessa forma. Fica tudo muito claro o que eu posso fazer com aquele meu imóvel, né? Então, a pessoa vai precisar abrir o espaço dela, né? Deixar o espaço aberto para que a gente possa estudar essa matrícula, esse imóvel, né? Para que a gente faça a topografia, faça o plano altimétrico daquele terreno, verifique quais são as variáveis ambientais, se tem área de PP, se não tem, se já teve, de repente, uma investigação, né, com relação à compensação ambiental naquela mesma área, porque às vezes tem, tá? Às vezes tem, tu tem que analisar a documentação pretérita. Então, através desses mapas temáticos, ela consegue observar. Olha, então, calma aí, eu tenho 10% só da minha área que eu posso empreender ou 10% só da minha área que eu posso compensar, vender para compensação ambiental. Basicamente, de uma forma bem resumida, é assim que funciona. E uma vez que eu tenho essa viabilidade que vocês desenharam, vocês atuam também nos processos de licenciamento disso? Exatamente. Então, vou empreender, decidir usar essa área, fazer o processo de supressão, fazer todos esses processos, vocês atuam nisso também? Isso, daí é um outro caminho, né? É um outro caminho que eu acho que é a parte mais importante quando você começa a empreender. Você começar do zero fazendo certo, né? Então, Baita frase, vamos repetir assim. Começar do zero fazendo certo, viu? Exatamente. Então, o ideal é que você conheça quais são os impactos que você vai ter ali na frente, que a gente já prevê isso, né? Com licenciamento ambiental. Então, uma vez que você tenha a área, já fez a avaliação de viabilidade ambiental e urbanística, e que você sabe quais são os impactos ambientais de colocar o teu empreendimento ali, fica muito mais fácil de você fazer controles, né? Então, que tipo de controle? Controle com relação à água residuária, controle com relação às emissões atmosféricas, né? Com os resíduos sólidos que serão gerados. E com a concepção durante a obra mesmo, né? Que vai fazer a supressão, fazer a terraplenagem, né? Fazer as obras de drenagem e daí por diante. Como é que a gente classifica os estágios, né, da vegetação em cima do imóvel? Quais são os estágios que existem? Se até puder dar um exemplo para nós nesse sentido. Tá, os estágios, geralmente a gente utiliza como base a Mata Atlântica, né, a legislação da Mata Atlântica, né? Então, os estágios sucessionais, eles decorrem de um estudo que a gente chama de inventário florestal, né? Então, o inventário florestal é que vai me dizer se aquela porção vegetal, né, aquele maciço florestal, ele está em estágio primário ou estágio secundário de regeneração. Qual a diferença dos dois? O primário é aquela vegetação madura. Que sempre existiu no terreno? Que tem árvores muito altas, de diâmetro, grandes, né? Então, é uma vegetação muito madura. É uma floresta consolidada, vamos falar assim. Isso, a biodiversidade, ela é muito rica em biodiversidade, enfim. Esse é o primário. Primário. Aí tem a vegetação secundária em estágio avançado, que está migrando para esse estágio primário, né? E daí vem as outras duas características, né? Que estágio secundário médio e avançado. Eu falei estágio inicial primeiro, né? Não. Estágio secundário inicial. Isso. Primário, estágio secundário inicial, depois o médio e depois o avançado. Certo. Ok. Tá?
Para você suprimir a vegetação em estágio primário e estágio secundário a nível avançado, né, ou a nível inicial, perdão, são situações muito excepcionais. O órgão ambiental vai olhar para ti e vai falar, calma aí, deixa eu ver, você vai fazer o que aí? É de utilidade pública? Não é? Uhum. Né? Então, você tem que verificar se o que você vai fazer é possível uso para todas as pessoas que quiserem entrar naquela área. Uhum. Né? Então, um parque, uma rua, uma ponte, né? Então, uso comum a todos. Certo. Né? Não Uso pode ser uma público. igreja, né? Por exemplo. Uma empresa, Porque uma igreja uma vai cair empresa, não. no... Igreja também é bem polêmico esse assunto. Acho que seria um podcast só para isso. Boa. Mas também também é uma atividade, vamos dizer que uso não é de interesse público não, necessariamente. é né? uso de uma parcela específica, né? Então, Sim. talvez pra não se todos. entenda como uso público, tá? Uhum. Então tá, então para você suprimir estágio primário e estágio secundário inicial, são situações excepcionais. Estágio médio e estágio avançado de vegetação secundária, aí não, daí você precisa fazer o estudo e o estudo vai te dizer, né, se ela está nessa condição de sucessão vegetal ou em outra condição. Uhum. Estágio médio, geralmente você consegue suprimir e manter a área de manutenção em 30% dentro da sua matrícula. Uhum. Já estágio avançado é 50% de vegetação na sua matrícula. Uhum. Então vamos pensar lá, a matrícula tem 1.000 metros quadrados. Uhum. Vou ter que deixar 500. 500 ali dentro da minha matrícula, porque E de é tudo que eu estágio suprimir, avançado. eu ainda vou ter que fazer a compensação. Aí tem que fazer a em compensação. outro... Foi o aham. exemplo do nosso cliente. Com 200 mil metros quadrados, 100 mil metros quadrados já estão averbados Isso. com a área de APP, Isso aí. área de preservação permanente. E quando a gente fala de reflorestamento, por exemplo, vou tirar algumas árvores específicas, eu acho que se enquadra, né? Que você tem que ou fazer uma área de plantio, de reflorestamento, ou venda de mudas, não tem alguma... É porque o reflorestamento, ele pode ser reflorestamento de espécies exóticas para você ter um benefício financeiro depois, né? Uhum. Mas pode ser um modelo de projeto de recuperação de área degradada, né? Então, são duas coisas diferentes. Quando né? você fala da primeira, né, árvores exóticas, quer dizer que elas não fazem parte desse, vou usar o Do termo bioma técnico, natural. bioma, né? E aí você está plantando para fazer um corte Um ou corte plantando para futuro. fazer mudas e aí eventualmente vender essas mudas como paisagismo, essas coisas todas. Isso. Ou tem muita gente que faz o plantio, né? Por exemplo, de pinos, eucalipto, que é uma baita poupança, vamos dizer assim, né? Uhum. Para daqui 15, 20 anos fazer o corte e ter o Revender. beneficiamento, né? Desse material. Mas quando a gente fala de projeto de recuperação, né, de área degradada, daí são mudas nativas, né? Por exemplo, houve uma degradação ambiental numa margem de rio, então eu preciso fazer a recuperação dessa área. Então eu preciso comprar mudas nativas para fazer novamente a recuperação dessa mata ciliar, E daí né? tem que ser na área que foi degradada, Na área que efetivamente. foi. Quando é um... Sim, não pode ser em outra área, tem que ser naquela área ali mesmo. Para você voltar a ter aquela vegetação que vai fixar aquela margem de rio, que vai fazer com que aquilo não tenha erosão, não tenha assoreamento, que é tudo uma sequência de impactos, né? Uhum. Negativos. Então, e essa vegetação é super importante manter ela ali para não ter esses impactos secundários, né? Muito bem. bem. Olhando assim a questão desse diagnóstico que vocês fazem, né, o relatório que vocês entregam, existe uma diferença para áreas que são áreas rurais, áreas urbanas? Sim. E não sei se existe ainda uma outra categoria, áreas de floresta? Não,
A questão ambiental, ela é tão complexa, eu acredito Por isso que é bom contar com engenheiro ambiental. Já vou ficar aqui, deixar registrado. Ó, né? quer ver? Ó, só para título de curiosidade, né? A gente fala em legislação ambiental, mas tem noção de quantas existem? Não faço ideia. Só em âmbito federal, a gente tem cerca de 50 legislações ativas. Federal. Só que... E uma entra dentro da outra, imagina. Isso já é uma E floresta. isso, se a gente for falar em resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o CONAMA, a gente tem lá 300. Então, a nível federal, a gente está falando aí de 350. E a resolução vem meio que para apaziguar alguma discussão, né? Isso, exatamente. Para esclarecer algumas coisas, né? E dar nortes, né? Na área ambiental. Então, a gente está falando em âmbito federal aí 350. Estou chutando, né? Baixo, eu vou dizer assim. Resoluções a nível federal. Mas a gente ainda tem legislação em âmbito estadual e âmbito municipal, que, via de regra, deveriam ser mais restritivas. Então, olha a complexidade que... para falar na área ambiental. E nessa escala, quem vale mais? Quem manda mais? O federal, o estadual ou o municipal? Sempre o federal. Ou seja... Porém, se houver uma lei municipal mais restritiva... Tu tem que seguir a mais restritiva. Tu tem que seguir a mais restritiva. Então, neste caso, a lei municipal vai suplantar, ou seja, vai ser mais importante do que a federal. Se ela for mais restritiva. Né? Se ela for mais restritiva. Mas a municipal não pode ser mais permissiva do que a estadual ou do que a federal, né? Daí, voltando à questão das áreas rurais na questão da compensação ambiental, né? Por que eu estou falando isso? Porque existe lei para tudo. Então, existe lei lá para a zona rural, existe lei para a zona urbana consolidada e daí por diante, tá? Unidade de conservação e daí por diante. Então, existe lei para tudo. Então, tudo com base no norte da questão legal. E quando a gente fala de áreas rurais, a gente tem as reservas legais. Então, você tem uma propriedade em zona rural, de forma resumida, né? Obrigatoriamente, tu tem que deixar 20% dela como área verde. Verde e verde, né? Não é o pasto. Não. É com árvore. De vegetação. A gente fala área verde, né? Mas é de floresta, né? E ela pode estar espalhada ou ela tem que estar consolidada? Preferencialmente... um bolinho só. Um bolinho só, vamos dizer assim. Só que... né? A gente sabe que existem propriedades antigas que eram utilizadas como atividade agropastoril, enfim. Então, claro que daí essas propriedades não tinham condições de deixar 20%. Né? E daí o que faz? O que faz? Posso colocar essa reserva legal, só tenho 10% ali na minha matrícula. Posso colocar esse outro 10% em outra matrícula? Posso. Né? Posso comprar Posso também, averbar numa outra matrícula, né? Então, fica 10% aqui na matrícula original e os outros 10% em uma outra matrícula. Então, obrigatoriamente, todo proprietário de imóveis rurais precisam manter reserva legal na 20%. Sua propriedade. Tá? Porque elas servem, né, como... caminhos, né, de animais, da biodiversidade animal, enfim, entre uma e outra propriedade, né, então elas são super importantes. E preferencialmente que as frações, né, os maciços, comuniquem com as dos se comuniquem com a do também. vizinho, exatamente. Muito bem. Mara, você não vai acreditar, né? Você disse que estava vindo para o podcast a primeira vez, né? Que estava nervosa. Nervosismo, absurdo. Passaram-se já mais de 30 minutos, que seria o nosso tempo regulamentar aí. Sério? Então, a gente agora deixa aberto o microfone para que você possa fazer o seu comercial, deixar as suas redes sociais, né? E, eventualmente, falar da importância do porquê contratar um engenheiro ambiental, uma empresa de engenharia ambiental para cuidar. Então, o microfone é seu. Legal. Bom, a engenharia ambiental, ela existe apenas porque existem as leis, né? Então, eu sou, inclusive, da primeira turma de engenharia ambiental. Opa! Aqui de Santa Catarina, segunda, se não me falha a memória, a segunda turma de engenharia ambiental do Brasil. Então você é dos permanentes já. Você já é uma APP. Mais ou menos isso. Boa analogia.
Então, é essencial que a gente, ao empreender, venha buscar informações com relação às questões ambientais e urbanísticas. Começar do zero fazendo certo. Boa, baita Então, frase. não dá para a gente empreender e depois ver o que vai acontecer. Não. Claro que existem essas situações porque existe a morosidade, né? Às vezes a pessoa tem condições, precisa empreender, tem condições financeiras e está apressado e acaba disposta a fazendo. assumir o risco. Só que o risco acaba sendo muito mais caro. O retrabalho é mais caro. Então, contrate uma empresa de consultoria ambiental. A M Lobo, ela é uma empresa de consultoria ambiental que já está aí há algum tempo no mercado, né? A gente tem uma experiência bacana dentro do ambiente privado e público também, né? A gente está aí com uma bagagem de alguns anos na área, né? Boa experiência, com grandes histórias para contar. Muitas histórias para contar. Então, contem com a gente. Muito bem, Mara. E nas redes sociais, quem quiser saber mais, acha a empresa M Lobo aonde? No Instagram, a gente tem a mlobo.ambiental. E estamos presentes também através do site, que é M Lobo Ambiental. Então, entrando lá, você vai conhecer sobre o que a gente faz. A gente trabalha na parte de licenciamento ambiental, mas também a gente trabalha muito com a questão jurídica, apoio técnico jurídico. Então, é importante deixar também essa informação para vocês. Lembrando aqui que a M Lobo também é uma parceira de negócio junto com a Tilp Desenvolvimento Imobiliário, né? Perfeito, é Sempre verdade. que a gente vai fazer algo com responsabilidade, né? Com respeito e principalmente com planejamento, a gente tem levado junto a M Lobo. É isso, planejamento ambiental. E nós temos redes sociais, Nicolas? Temos redes sociais também, então primeiro agradecer a Mara e a presença por estar aqui agradeço. conosco. Foi uma baita aula e quem quiser saber mais também sobre a Tilp, estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn com Tilp Desenvolvimento e o nosso site tilp.com.br. Ok, gente, a gente agradece a sua presença e espera você no próximo encontro para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre esse mercado que movimenta o mundo, que é o mercado imobiliário. Até lá!